Alô, quinta-feira, chegamos! Aquele abraço, bom dia para você ligado aqui no Tomazão TV. Que quarta-feira à noite especialíssima para bicolores e azulinos. Terrível para os marabaenses com Águia, que foi detonado pelo Fluminense. Mas o Paysandu passou com mérito, jogando um bom futebol contra o Manaus. E o Remo, principalmente pelo segundo tempo, contra o Gás, lá em Roraima, vencendo por 4-0. E poderia ter sido mais, embora o Marcelo Rangel, mais uma vez, tenha aparecido defendendo uma penalidade no final do jogo. Galera, realmente classificados. O Paysandu, na Copa Verde, vai esperar o vencedor de hoje, de Amazonas e São Raimundo de Roraima. E o Remo já sabe que vai pegar o Criciúma como mandante. Deve ser na próxima semana, de repente hoje ou amanhã, a CBF já deve marcar jogo para o Mangueirão, com certeza. E já eu falo sobre esse jogo porque tem informação importante. E até o zagueiro que o Paysandu está negociando, embora valores altíssimos, não acredito muito, mas hoje é o dia. Ou contrata hoje ou não contrata mais, tanto o Remo como o Paysandu. Lembrando mais uma vez, não esquece de assinar o canal, de assinar o sininho, deixar o like. Lembrando que é sempre importante você deixar o like. Cada like que você deixa aí, muitas visualizações, mas o like fica muito abaixo. Então, vamos aumentar o número desse like para a gente poder fortalecer o canal e o YouTube recomendar cada vez mais o Tomazão TV, o nosso conteúdo. Eu fico muito grato para você que está conosco aqui diariamente, acompanhando o nosso trabalho, as nossas informações. Vamos começar falando do Leão Azul? Pois é, hoje é o último dia, ou contrata ou não. De repente, um meio-campo, diria um pitbull ali para marcação, um volante, e um meia de ofício. Não passa disso. Se tiver, o Remo pode anunciar ainda hoje uma ou duas contratações, tá certo? Com relação ao jogo lá de Roraima, o primeiro tempo foi terrível. Mais um jogo sem inspiração, sem muita movimentação, mas conseguiu fazer um gol. Aliás, o Alan Rodrigues, que foi mal de novo, fez esse passe para o Pedro Rocha, que chegou até o Jaderson para fazer o primeiro gol. Não temos imagens, alguns streamers fizeram aí, mas é proibido a gente estar mostrando esse tipo de imagem, então a gente só comenta. Eu fico, como eu vi o jogo ouvindo a clube, eu tenho que me guiar por aquilo que os companheiros, o Valmir Rodrigues e o Paulo Cacheado, que acompanharam o Remo lá em Roraima, mas o segundo tempo com o Pedro Castro, mais uma vez organizando o time. Eu acho que o 3-4-3 tem que ser revisto. O Rodrigo Santana não estava na beira do gramado, cumprido suspensão, e vai cumprir contra o Criciúma a terceira e última penalidade, não vai poder estar na beira do gramado. E aí o Remo, com o Pedro Castro, depois a entrada do Adailton, do próprio Maxwell, perdeu o Viseu no primeiro tempo, a entrada do Ítalo, que não apareceu no jogo, mas no segundo tempo o Ítalo conseguiu aparecer, porque o time muito mais leve, muito mais movimentado, arisco, trocando de posições e chegando ao placar de 4-0. Merecidamente, o Remo passa de fase, recebe o Pix de 1,5 milhão, somado aos mais 1,3 milhão, chega a 2,800, quase 2,900 nessas duas primeiras fases. Se passar do Criciúma, mais 2.205.000, pode chegar a 5 milhões de premiação na Copa do Brasil, e assim você vai, né? O importante agora é focar o Criciúma, muito embora tenha um Campeonato Paraense, a última rodada já classificado contra o Cametá domingo lá em Cametá. Beleza, classificado, realmente de parabéns o Remo, que conseguiu transformar um jogo que seria difícil na minha ótica e facilitou pelo bom futebol jogado, principalmente no segundo tempo. Rodrigo Santana tem que rever esse 3-4-3. Bom, o Paysandu também vive hoje a expectativa da possibilidade da contratação de um zagueiro e de um meia. O zagueiro, esse aí, está negociando. Chegou essa informação do que o Thiago Heleno, tem 36 anos, jogador que tem um histórico tremendo no Atlético Paranaense, começou no Cruzeiro, jogou no Palmeiras, no Corinthians, mas já tem muitas temporadas vitoriosas de conquistas no Atlético Paranaense. Só que o salário é 450 mil. Acho muito difícil, cara. Eu, sinceramente,
Não acredito. A notícia ela não é oficial, estou dando porque surgiu ontem à noite, mas o Paysandu também quer um meia de ofício e tem que ser hoje. Se não for hoje, não tem zagueiro e não tem meia, assim como o Remo vai precisar de anunciar hoje. A janela fecha amanhã. E fechando amanhã, o nome tem que estar no bid. Se não tiver no bid, não adianta nada. Tá certo? Então, com relação à contratação, é isso. E ao jogo de Manaus? O Paysandu fez 2-0 com 10 minutos e aí facilitou tudo, né? Começou, não é à toa que o Paysandu fez um bom jogo contra o Remo no Repar e ficou provado que o Luizinho conseguiu já dar uma nova cara a esse time do Paysandu. A mesma escalação do Repar serviu para o Remo e para o Paysandu. O Remo teve problemas no primeiro tempo lá e o Paysandu não. O Paysandu conseguiu impor o seu jogo, fez 2-0, poderia ter feito mais. O Manaus ainda chegou a fazer um gol de pênalti, mas no segundo tempo as jogadas de contra-ataque foram letais para o time do Paysandu, né? Os gols do Paysandu, o Borazzi, né? O Rossi, o Del Valle e o Giovani de pênalti. Foram os 4 gols marcados pelos jogadores do Paysandu na vitória de 4-1 diante do Manaus. O Paysandu espera agora o vencedor de hoje entre Amazonas e o São Raimundo de Roraima para saber quem será o seu adversário na semifinal da Copa Verde. Agora é aguardar. As datas estão marcadas para 5-12, mas já pode ser depois do Carnaval. Tanto a Copa Verde como também a Copa do Brasil. O Paysandu esperando o adversário Amazonas ou São Raimundo de Roraima e o Remo que vai receber em casa o Criciúma. E a informação que eu tenho é o seguinte, não vai ter o Rodrigo Santana, mas será de portões abertos sim, com venda de ingressos assim que for marcado o jogo, já tem essa informação do Departamento Jurídico do Remo, o Remo vai vender ingressos e a expectativa é de 40, 45 mil espectadores num jogo decisivo que pode valer aí uma cota de 2 milhões e 200. E é bom lembrar que serve do mesmo esquema, um jogo tem que ter vencedor, se houver empate, pênalti, e o vencedor leva 60% da renda e o perdedor leva 40%, ou aquele que se classificar leva 60% da renda. Então, o Remo jogando em casa tem tudo para conseguir a classificação. E o Paysandu em 2 jogos ida e volta contra Manaus ou São Raimundo de Roraima. É o que temos. Vamos ficar na expectativa desta quinta-feira que poderemos ter novidades, tanto no Remo como no Paysandu. Mas os times classificados e a decepção ficou por conta do Águia, que levou de 8 do Fluminense, time do Fluminense que nem bem vinha na temporada, e agora pode até ganhar moral com um resultado desse. Foi a pior derrota do Águia na história do time marabaense. 8-0, sem chance alguma. A Águia não entrou em campo, só o Fluminense jogou, fez gols e levou a classificação para outra fase da Copa do Brasil. Beleza pura? Vamos ficar atento. A qualquer momento a gente pode voltar com informações fresquinhas com contratações do Remo e do Paysandu. Será que pinta? Vamos aguardar. Uma ótima quinta para você. Não esqueça de deixar o like aí, importante para a gente fortalecer o vídeo e dar uma moralzinha para o Tomazão TV. Tá bom? Abraço, ótima quinta. O carnaval tá chegando e vamos ficar na boa, na moderação. Mas vamos curtir que faz bem para a vida. Um abraço.